Nós estamos vivendo um culto gostoso, prazeroso, né? Até porque hoje o louvor trouxe músicas assim que a gente não via há muito tempo, Maurício, né? Então é muito bom a gente estar num culto de celebração quando a gente tem essa renovação, seja da unção que está sobre a igreja, seja dos louvores. Sempre é muito bom a gente ter uma celebração diferenciada de todas as outras, até porque Deus não faz dois cultos iguais, porque Deus não faz 2 dias iguais. Amém? Então a gente todo dia precisa se esforçar para que aquele dia, ou cada dia da nossa vida, seja algo ímpar. Coisas que nós vamos viver e crendo que amanhã Deus fará muito mais e assim sucessivamente. Deus é uma fonte inesgotável. A propósito, vocês estão bem? Está tudo bem com a igreja? A semana tem sido uma bênção? Nós estamos aí em contagem regressiva, né? Você não quer vir falar não, rapidamente, do congresso que vai começar na sexta? Falou de manhã, mas fala à noite, é muito importante falar do congresso. Dá um microfone para a Priscila. Vai começar sexta-feira um congresso de dança que sempre marca a nossa vida, né, Priscila? Fala como vai ser. Lembrei até daquela entrevista que o senhor fez aquela vez, lembra? Funcionou. Amém, gente. Então, nosso congresso começa sexta-feira agora. Chegou. A gente está um pouquinho assim nervoso? Estamos. Mas Deus é fiel, porque tudo que a gente faz é com muito amor, com muita dedicação, e é tudo para a honra e glória do nome dele. Então, a gente gostaria de deixar o nosso convite firmado aí com a igreja. Sexta-feira, a partir das 20 horas, a gente vai ter abertura. No sábado, né, a gente tem ali toda uma programação que a gente fica interno com os ministros, as pessoas que se disponibilizam a estarem aqui, separando esse final de semana para a honra e glória do Senhor. E nós retornaremos para a igreja no sábado a partir das 19h30. Então você também pode estar com a gente no sábado. Domingo pela manhã, a gente também está aqui com toda a igreja, com a continuação do congresso às 9 horas. E à noite, o fechamento às 18h30, com a palavra do nosso apóstolo, que é sempre uma palavra muito revelada, que nos ensina e nos estimula demais. Então, se você está aqui e quer nos abençoar, seja com trabalho, com doação, o que você puder, pode procurar a gente tem um monte de coisa ainda para honrar, mas a gente sabe que o Deus que revelou para a gente cada detalhe, Ele é fiel para cumprir cada um deles. O que a gente tem que se importar é com a nossa oferta, né? Aquilo que a gente vai entregar para Ele, e a gente tem buscado fazer o melhor. Então não deixe de estar com a gente, traga um amigo, traga a sua família, é uma ótima oportunidade para trazer aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Olha, vai ter um evento de dança lá na igreja, então o pessoal já fica mais animadinho, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Então, por mais uma vez, a gente pode contar com a igreja? Glória a Deus, a gente espera vocês. Então, sexta-feira, 8 horas, para a glória do Senhor. Obrigada. O pessoal fica mais animadinho, que bom, né? Também quero agradecer a Deus, parabenizar a Karina por esse grande milagre que ela viveu, ela vinha buscando. E a gente, enquanto pastor, a gente fica muito feliz. Que a nossa alegria é que vocês sejam cada dia mais felizes, que Deus possa abrir portas onde não existem portas e que as famílias sejam, sobretudo, abençoadas pelo Senhor. Amém? Eu queria então que você abrisse a palavra do Senhor comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos ler até o verso de número 20. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, um tema também bastante palpitante, atual, que há de nos trazer uma reflexão. Precisamos reflexionar cada dia sobre essa relação nossa com Deus. Jesus, quando ele veio, ele procurou incutir na cabeça dos homens acerca da paternidade de Deus. Antes de Jesus, os homens viam Deus tão somente, ora, as pessoas se viam como criatura e Deus como Criador. E nós sabemos que Deus é mais do que Criador.
momento da história da humanidade onde os homens, além de ver Deus como Criador e elas se viam como criaturas, houve um momento onde, em razão de Abraão, de Isaac, Jacó, os nossos antepassados, homens que conseguiram ter um relacionamento bastante saudável com Deus, essas pessoas passaram para nós uma relação de senhor e servo. E nós sabemos que Deus é mais do que Criador e que Deus também é mais do que Senhor. A partir de Jesus, essa conotação, essa referência, poderíamos chamar de conexão, ela começou a ser estreitada quando Jesus nos ensinou Pai Nosso, quase que saiu o Pão Nosso, Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e então Jesus está trazendo para nós uma referência de paternidade. O que nós vimos com a Karina? Paternidade. Por que você está aqui nesta noite? Paternidade. Por que o nosso pecado foi perdoado? Paternidade. Por que o nosso nome foi escrito no livro da vida? Paternidade. Porque nós queremos viver uma noite de gratidão em razão da paternidade revelada a nós. Os pais nossos biológicos ou do coração. Foi um tempo, que Deus escolheu e confiou a cada um de nós os nossos pais, Mas os meus pais se foram. Meu pai passou para o Senhor, minha mãe também. E eu começo a entender que Deus, na verdade, me emprestou para eles. Que, na verdade, o Eterno, o Criador, Ele vai continuar sendo aqui ou lá. Vai continuar sendo não só o meu pai, mas o pai dos meus pais. Amém? É muito gratificante quando a gente tem esse entendimento de filiação. Eu fico feliz porque em todo o tempo da nossa história há um ser que sobrepõe toda e qualquer dúvida, que transcende o nosso entendimento. Ele, em razão dos nossos pecados, Ele entregou o seu único Filho para que nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecê-lo e, mais do que conhecer, caminhar com Ele. Amém? Então, eu estou me dirigindo aos filhos de Deus nesta noite e dizer que nós estamos oferecendo uma noite de gratidão. Amém? Quantos querem levantar a mão e dizer assim: Pai, recebe esse meu momento de gratidão, pois eu reconheço que Tu és o meu Pai, o Senhor, o provedor, o meu guardador, tudo Tu és. Para o louvor da Tua glória, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, vamos ler lá o texto. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, diga comigo, se eu quiser, se eu obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. É isso que o Senhor diz. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor, ou o melhor, o bem desta terra. Sempre haverá uma contrapartida. O verso 20 é a contrapartida. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. A gente normalmente não gosta do verso 20, mas o verso 20, ele não necessariamente ele tem que se cumprir, porque se Deus nos deu livre-arbítrio, Ele vai propor, A gente sabe, enquanto pais, que na relação com os nossos filhos, a gente também põe esse segredo, que é o filho que obedece, Ele não sofre correção, ele tem para eles um coração em prontidão, pronto a abençoar, e o filho que não obedece, a gente tem uma forma de tentar corrigi-lo para que eles possam fazer o caminho de volta, e assim Deus o faz. Mas antes de continuar pregando, vamos ver sua cabeça. Obrigado, Senhor. O culto está tão poderoso, tão maravilhoso, que talvez pensaria
uma pregação. Entretanto, o culto, para ser racional, ele precisa de todas as partes. Porque quando as pessoas falarem do seu depoimento e houve um louvor, na verdade, as pessoas já colocaram o que tu fizeste por elas. Mas agora chegou o tempo do Senhor nos falar, através da palavra. Assim, que cada coração que já é uma terra arada esteja pronto para receber. E que tu fales conosco de uma forma audível. E para tanto eu te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido no nome de Jesus. Amém. O nosso tema vai ser consequência. Consequência. Nós estamos aqui diante de um texto onde, depois de você em casa, se você recorrer ao capítulo 1 de Isaías, os primeiros 17 versos não são versos que você lê e diz assim: puxa, por que Israel fez aquilo com Deus? No verso 18, Deus começa a trazer à memória ao seu povo sobre o que ele podia fazer, independentemente do povo estar vivendo caos no campo espiritual, independentemente deles virem uma ação de irreversão. A consequência, ela pode ser vista no campo positivo ou negativo. Vocês estão comigo? O que Karina testemunhou? Uma consequência da sua fidelidade. Consequência, diga comigo, consequência de fidelidade vai resultar em ações de graça. Testemunho que vai nos alegrar, que vai nos motivar, consequência de uma fidelização. Então, a consequência é aquilo que resulta ou é produto ou produzido por causa de alguma coisa, efeito ou resultado. As consequências são resultados positivo ou negativo originados por uma determinada ação. Eu vou viver as consequências em razão da minha ação, em razão do meu comportamento. As consequências, se as minhas ações forem boas, as consequências serão boas. Vocês estão comigo? Logo, consequência, ela não é o início, ela não é o meio e ela não é o fim. Então, consequência não é o início, não é o meio, não é o fim. Não, porque a consequência é um pós. Consequência é um pós. Porque é na relação nossa com Deus, não só com Deus, mas com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos, na sociedade. A gente vive diuturnamente uma vida de consequência. Quando as nossas ações não são boas, muitas das vezes a consequência produz choro, lágrima, tristeza, angústia. Quando as nossas ações são boas, elas produzem o quê? Alegria, ações de graça, contentamento, produtividade. A gente fica muito feliz em razão de uma consequência boa que nós estamos vivendo. Então, a consequência, ela é produzida em razão da nossa ação. Deus está dizendo ao povo judeu que era um povo obstinado. E quando eu me refiro ao Antigo Testamento, eu fico um pouco preocupado, porque eu acho que deve ser a preocupação de todos os pastores, que há uma corrente dizendo que todos nós, pastores, deveríamos pegar só o Novo Testamento. Mas nós não estamos pregando aqui uma filosofia, ideologia. Nós não estamos aqui pregando uma cultura judaica. Nós estamos pregando aqui um conceito do caráter de Deus. O que Deus foi no Antigo Testamento, Ele vai ser no Novo e sempre. A consequência, na verdade, ela é mostrada para nós, até porque antes da consequência ela acontecer, a consequência, ela
ela não é algo já existencial. Vocês estão comigo? Se a consequência não é um início, não é um meio, não é um fim, ela é um pós, então ela fica o que eu vou chamar de stand-by. Ela vai produzir aquilo em razão do nosso livre-arbítrio, porque nós estamos, ou Deus nos concedeu a liberdade de fazer escolha, e as nossas escolhas vão resultar em consequência. Né? Vocês querem ver uma coisa? Eu vou ser bem assim, sucinto, porque o culto eu queria fazer, não de me demorar, mas eu queria recorrer a Gênesis capítulo 4, do verso 1 ao 7, para a gente poder dar aí, melhorar aí o conceito. E aconteceu que Adão e Eva, sua mulher, conheceu, né, irmãos? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irás? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus está alertando a Caim sobre as consequências. Imaginemos, até então nenhum homem tinha morrido, não havia nenhum tipo de homicida na terra. Deus queria que Caim pudesse acolher o conselho de Deus. Deus está dizendo para ele: se você me ouvir e você me obedecer, você vai ser aceito, e você vai colher a consequência de uma obediência. Você não vai ter conhecimento do que é ser um homicida e, por conseguinte, se tornar um fugitivo. Foi o que aconteceu com Caim. Mas diz o texto que Caim não atentou para o conselho de Deus. Agora, do 8 ao 14, nós temos o desfecho da história, que diz assim, o verso 8: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do teu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Veja bem, do 8 ao 14, o desfecho, ou a consequência propriamente dita, por conta dele não ouvir e obedecer a Deus. É interessante um termo que a Bíblia usa, que a gente vê muito, nos dias de hoje. As pessoas usam chamar as pessoas que matam as outras, não só de homicida, mas vagabundos, Veja bem, isso é milenar, isso tem mais ou menos 4.000 anos que aconteceu, ou mais de 4.000 anos. E a gente vê que nós estamos nos referenciando ao primeiro homicida, o homem que abriu a boca da terra conforme Deus para receber o sangue de um inocente. E hoje, no século 21, a gente ainda colhe a consequência do pecado do nosso, um dos primeiros irmãos,
Hoje o mundo está cheio de homicida. Hoje as pessoas não têm misericórdia das outras. Hoje as pessoas, quando vão, elas não ficam satisfeitas em só tirar o bem. Elas querem fazer algo além de tirar o bem, que é matar. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o que nós estamos vendo aqui, pontualmente falando? A consequência de um homem que não acatou o conselho de Deus, a orientação de Deus. E trazendo para os dias de hoje, meu irmão, como é importante quando a gente opta por obedecer a Deus, por andar com Deus, de tirar da nossa vida, sabe, toda a maledicência, tudo aquilo que vai nos comprometer. O problema é que, além de nos comprometer, compromete os nossos descendentes, compromete a nossa imagem, compromete a nossa casa, a nossa família, compromete, aquelas pessoas que na verdade não tem nada a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas se de alguma forma eu fizer opção de obedecer a Deus e de me firmar com Ele e receber todos os conselhos que Ele tem para mim, eu vou ter uma vida de consequência positiva. Diga, consequência positiva. Diga comigo, ela é oriunda da minha ação dirigida por Deus que conhece o meu futuro. Deus tem para nós o melhor nessa terra. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão e dizer assim, Deus terá sempre uma direção para que as consequências possam resultar em ações de graça, em gratidão, em vida abundante, em alegria, em uma boa memória. É muito bom celebrar quando as consequências são positivas. Eu fiz uma cerimônia fúnebre de um irmão que ele era muito amado, muito dócil. Irmãos, o cemitério ficou pequeno para acolher a quantidade de pessoas que estavam ali. Gente dentro e fora da capela, um cemitério tomado. E quando a gente começou a ouvir, não só a ministração como os familiares, aquele irmão era um anjo. E só se falava coisas boas dele. A consequência das nossas ações corretas vão positivar o nosso testemunho. As pessoas vão trazer para nós um testemunho positivo. Então, a gente fica alegre, porque mesmo depois de morto, a ação daquele homem continuava o quê? Falando, ensinando. Você está aí? Vocês estão aí? Também fiz uma cerimônia de uma pessoa que tinha se tornado um homicida. Ele matou uma pessoa, alguém descobriu, foi lá e matou ele. E no dia do cerimonial só estava eu, a bispa e a viúva. Mais ninguém. Por que o esvaziamento daquele lugar? Aquilo era o reflexo de quê? Que as ações daquele homem nunca talvez foram positivas. Onde estavam os seus filhos? Onde estavam os seus parentes? A sua parentela. Então, às vezes, as pessoas estão preocupadas só com hoje. Me lembro que a minha sogra, saudosa, lembrança, memória, ela sempre trabalhou para Deus e ela dizia assim: a minha alegria é quando eu morrer, é que a Cib esteja no meu enterro. Olha só que coisa interessante. No dia que a irmã Marina passou para o Senhor, foi lá em Jardim da Saudade de Paciência. Já ouviu falar? Você daqui lá, você tem que ter paciência para chegar. Estou brincando aí, tá? Então, meus irmãos, gente abessa, a Cib fez um coral cantando. Eu dizia assim, está aí o sonho dela. Ela tinha o prazer de servir a Deus e fazer parte da Cib.
e em contrapartida, siga no dia da sua última despedida, assim se fez presente. Como é importante, né? A gente que não conhece a consequência, mas por via de regra, se as minhas ações não são boas, as consequências não serão boas. Se eu ouço a voz de Deus e acho que eu não tenho que me submeter, né? Eu sempre falo, como Deus está falando aqui para Isaías: vinde então e arguí, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como? Branco, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como? Branca, como a lã branca. Nós estamos, o que eu sempre falo, é que o pecado sempre é perdoado por Deus, porque Deus é perdoador. Mas eu sempre digo que as consequências são inevitáveis. Inevitáveis. Eu ensino à igreja que a gente precisa evitar de pecar, não por causa do pecado propriamente dito, a gente precisa evitar de pecar por causa das consequências. Então, nós estamos diante de um texto aonde as consequências são minimizadas. Diz o Senhor: a ação que você teve, o que você fez, você teve ações negativas e terão consequências negativas, mas se você me ouvir, ainda o que você tenha feito seja algo irreversível, eu me proponho tornar o teu pecado negro ou vermelho como a branca lã. Deus, na verdade, Ele está dizendo que a nossa consequência, ela pode ser minimizada ou até removida, desde que a gente se arrependa e peça a Deus uma oportunidade para que as consequências que passarão a vir oportunamente sejam consequências de exaltação a Deus, de honra a Deus, de celebração para a nossa casa, para a nossa família. É muito bom a família nos ver de uma forma positiva. Vocês estão comigo? Deus te chamou, sirva a Deus, obedeça ao Senhor, né? Deus tem te chamado para você retomar a sua vida, faça isso. Nesses 40 anos de caminhada com o Senhor, eu nunca vi uma pessoa que não tenha obedecido a Deus sendo bem sucedida. Normalmente não existe sucesso na desobediência, mas a obediência, ela faz com que a gente possa reescrever uma história sem dor. Você diz para o teu irmão: a obediência nos ajuda a reescrever uma história sem dor. As nossas novas ações positivas, elas precisam sobrepor as ações negativas. O que você vai fazer da partir de então vai ser tão bom que um dia aquilo que tentou mexer na sua vestimenta branca, aquilo que tentou ser um respingo na tua conduta, no teu caráter, em razão dessa palavra, você vai ter uma tomada de posição que daqui por diante a celebração será muito maior do que a pequena coisa que de repente você viveu. A gente sabe, a gente usa muito a questão de um vestido de noiva, né? Branco, 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 mas se tiver um respingo, as pessoas, vai ter gente na cerimônia que vai dizer assim: o vestido dela é lindo, mas aquela pintinha preta, um perigo. Então a gente precisa cada dia, sabe, irmãos, em razão dessas coisas, a gente precisa fazer com que esse novo comportamento, essa nova ação, positivando a cada dia a nossa obediência, positivando a cada dia o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa cada dia construir uma história muito mais digna de louvor, e aquilo que é ínfimo vai ser desaparecido em razão do volume, da bênção, da consequência oriunda de uma vida totalmente regada pela presença do Senhor. Vocês estão comigo? Aliás, vocês ainda estão aí? Eu termino Atos capítulo 16, verso 19, para a gente finalizar.
3,19, Bruna. Desculpa, Gabi. É porque a minha esposa sempre fala assim. Perdão, Gabi, misericórdia. Que eu brinco assim com a minha esposa em casa. Bem boneca, bem boneca. Ai, meu Deus. É perdoada, né, bicho? Estão vendo a consequência? Está vendo a consequência de não vigiar? O tempo que você gasta consertando é maior do que o tempo que você gasta errando. Ainda bem que a gente está num culto bastante descontraído, né? E eu não ouvi ela falando em casa, a gente conversa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham a si os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Uma palavra muito parecida com Isaías. E a gente precisa entender que esse arrependimento, né, que Deus solicita, cada um de nós, já que a consequência não é um fim, não é um início, não é um meio, não é um fim, ela é um pós, a gente precisa cada dia, sabe, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu peço perdão a Deus dos meus pecados todos os dias, e pecados que porventura eu não tenha nem entendido, pecados voluntários ou involuntários, por omissão, por comissão, pecados que muitas das vezes eu nem sei que é pecado, mas entristece a Deus, por que não pedir perdão? Vocês estão aí? Me arrepender a cada dia, e cada dia dizer para Deus que eu quero ter, que nós queremos ter uma vida, porque o que nos preocupa, sobretudo, é a consequência. Eu lembro que tinha uma música muito antiga, eu estou caminhando há 40 anos, muito antiga. A música que se cantava assim, o pecado não dói. Era uma verdade, porque, põe aspas nisso, o pecado é prazeroso, é carnal, é um anseio da alma, porque está diretamente ligado à vontade, mas a consequência do pecado, ela é drástica. Né? E bem-aventurados são aqueles que têm os seus pecados apagados. Nossos pecados são apagados em razão do nosso arrependimento. Então o arrependimento gera perdão de pecado, e perdão de pecado gera uma consequência boa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Acabou o tempo de chorar em razão de uma consequência sofrida, dolorosa. Chegou o tempo de celebrar, porque o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. A consequência, ela sempre será minimizada, e eu acredito que a consequência pode ser até removida, na proporção que a gente diz para o Senhor: eu quero escrever uma nova história. Eu quero que o Senhor possa me oportunizar, me dando um novo tempo. Eu quero caminhar contigo. Eu quero, Senhor, exatamente que as minhas consequências sejam positivas em razão de ações e decisões e escolhas acertadas, porque eu decidi andar com o Senhor. Amém? Vamos decidir andar com o Senhor. E depois as suas consequências serão bonitas, né? Filhos bonitos, netos bonitos, igreja bonita, esposa bonita, tudo é muito bom. Mas o Senhor diz: se você me ouvir e obedecer, então que eu e você possamos obedecer ao Senhor, porque obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, como disse a Karina, né? Bem-aventurados somos nós que paramos para ouvir Deus, e por conta disso, ouvir Deus resultou em consequências positivas.
É por isso que nós podemos pregar, é por isso que a Karina pôde dar o seu testemunho e tantos outros que virão a partir de então trazer o seu testemunho, porque o Deus que fez com ela, que fez comigo, é poderoso para fazer com todos nós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou chamar a bispa para vir nos ajudar. Ela sempre faz um fechamento precioso. Vamos ministrar. Sei se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e teus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, e tuas bênçãos vou